da semana passada. A aula da semana passada a gente começou a falar sobre o conceito de administrar, sobre qual é o conceito de agroindústria. Depois vimos um conceito mais longo sobre administração agroindustrial, né? Nós demos exemplos aqui na sala de aula de administração na nossa residência, de administração na escola, certo? E aí depois nós começamos a entrar nas teorias, porque a administração é aula teórica. E na teoria nós vimos dois conceitos, né? Um sobre o autor de nome Taylor e outro sobre o autor de nome Fayol. Eles falaram sobre as suas teorias da administração. Depois eu enviei um vídeo e datas, né, relacionado sobre a história da administração. Então, espero que vocês tenham assistido esse vídeo, ele é bastante instrutivo, e hoje a gente tem dois vídeos bem interessantes sobre o que é administrar. Porque quando a gente fala de administração, a gente tem uma noção que a gente está falando de uma empresa de grande porte, de uma empresa como a de Coco, né? De uma empresa como a Digipaper, que precisa... a Digipaper é enorme, precisa de uma boa administração. A gente fala de uma empresa como a Paraipaba Agroindustrial, né? Que, sim, ali precisa saber de administração. Mas eu trouxe exemplos do dia a dia da gente para vocês verem o que uma pequena empresa, né, pode fazer com relação à administração, né? Como é importante a administração até numa pequena empresa. Então, vamos lá. A nossa disciplina hoje é sobre projetos e administração agroindustrial. A gente vai agora ver essa segunda parte, que são a introdução a projetos e administração agroindustrial. A gente vai conhecer ainda mais alguns conceitos e sobre também algumas definições. A primeira definição que a gente vai ver hoje é sobre o que é o processo organizacional e administrativo. O que é isso, né? Então, pelas definições, a gente vê que é um grupo humano, ou seja, envolve pessoas, composto por especialistas que trabalham em conjunto em uma atividade comum. Ou seja, junta diversas pessoas, diversos conhecimentos a uma atividade comum. Então, o processo administrativo é como eu juntasse pessoas dos serviços gerais, pessoas da contabilidade, pessoas dos recursos humanos, pessoal da administração, pessoas que trabalham no processo do alimento, tudo em uma atividade comum. O que é a atividade? Produzir um alimento. Para isso, eu preciso de vários especialistas. Não é só uma pessoa que trabalha no processo de produção do alimento. São diversos especialistas. Então, ou seja, é um grupo de pessoas que trabalham junto sobre orientação de um líder, né? Que visam um objetivo. Dando um exemplo aqui de uma empresa como a Queijaria Laguna, né? É uma empresa onde a gente coloca sempre estagiários lá, certo? Então, qual é o objetivo daquela empresa? Produzir, certo? Produzir produtos derivados do leite. Produzir produtos derivados do leite. Então, o objetivo comum é pegar a matéria-prima leite e produzir requeijão, queijo, ricota. Então, a isso só tem o pessoal da produção? Não. Tem o pessoal das vendas, tem o pessoal de compra de matéria-prima, tem o pessoal que contrata os funcionários, ou seja, o pessoal dos recursos humanos. Então, um grupo de pessoas trabalhando junto
sobre orientação de um líder, normalmente esse líder é o diretor da empresa ou o presidente da empresa, tá certo? E que estão visando um objetivo em comum, ou seja, todos trabalhando, tá certo? Para um objetivo em comum. Um outro exemplo, a Paraipaba Agroindustrial. Ela produz o quê? Água de coco, né? Água de coco envasada, ou seja, embalada, né? Em caixinhas, que o nome correto é caixas Tetra Pak, né? E normalmente essas águas de coco, elas são exportadas para fora do país. Se é exportada, lógico que é para fora. Então, ou seja, o objetivo comum dessa empresa é a água de coco, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, ela tem diversos especialistas para produzir esse objetivo, né? Tem o pessoal que contrata, tem o presidente da empresa, tem o pessoal da portaria, tem o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da manutenção de equipamentos. Então, todos os especialistas trabalhando no objetivo comum, que é produzir água de coco envasada. Está dando para entender o que é um processo organizacional e administrativo? Bom, então, por aí, a gente dá para entender o que é esse conceito, certo? Com relação a esse conceito, essa organização, ela pode ser dividida de duas formas. Ela pode ser uma organização linear, ou pode ser uma organização staff, né? Essas organizações são uma forma de gerenciar, uma forma de coordenar, uma forma de administrar, ou seja, sinônimos de administração, e coordenar as atividades da empresa por meio de uma estrutura. Então, é toda uma estrutura montada, né, que precisa ser realizada dentro dessa empresa. Então, essa organização formal, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser através da organização linear e através da organização staff, né? Então, vamos conhecer esses tipos de organização, tanto a linear quanto a organização staff. O que é que diz sobre a organização linear? Antes, a gente está observando aí que nós temos uma estrelinha. Como eu já falei para vocês, todo material de prova, ele vai estar um mais específico. Pode cair outros slides? Pode, né? Afinal de contas, a matéria foi dada. Mas, normalmente, de praxe, né, eu coloco sempre para vocês, tá? Quando um material tiver com essa estrelinha piscando, com a letra MA, significa que esse material, com certeza, está dentro da prova, né? Ele é um conteúdo importante para a prova. Esse MA significa material de avaliação, tá? Então, fiquem atentos quando essa estrelinha piscar para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos definir, né, o que é essa organização staff, o que é essa organização linear. Primeiramente, o que é essa organização linear? Vamos ler, né? Vamos acompanhar a leitura e depois a gente explica detalhadamente. Então, o que é que diz? Organização linear é uma organização de forma piramidal, caracterizada pela unidade de comando, unidade de direção, centralizada da autoridade e princípio escalar. Princípio esse, escalas de hierarquia. Então, observem o slide, né? Vejam a ilustração. Então, é uma organização em forma de pirâmide, ou seja, se observarmos a ilustração, a gente vê como é que ela se define. Se observarmos essa ilustração, a gente percebe que ela está definida entre presidente, diretores,
gerentes, chefes, supervisores. Pode ter gente abaixo? Tem. Esse supervisor pode ser o supervisor de produção, o supervisor de serviços gerais, o supervisor de manutenção de equipamentos. Então, ainda tem outras escalas abaixo, tudo em forma piramidal. Ou seja, onde existe uma pessoa responsável maior, e aí ela vai distribuindo comandos, certo? Então, é uma forma onde existe uma pessoa principal, é o presidente da empresa, e aí vem hierarquicamente distribuído. Ou seja, a cada escala abaixo tem um comando acima, certo? Tá dando para entender? Então, essa organização linear, existe um comando principal e os outros comandados. E a cada escala vai acontecendo de ter sempre alguém comandando a escala inferior, um degrau inferior, tá certo? Então, essa é a forma linear de uma empresa. Então, digamos, vamos dar o exemplo da escola, tá certo? Um exemplo muito prático para a gente, tá? Vamos pegar o exemplo da escola para a gente entender o que é uma organização linear. Vamos lá. A presidência da escola, a gente poderia dizer que é o professor diretor, é o professor Ferreira. Então, abaixo do professor Ferreira, nós temos os gestores escolares, que são quem? As coordenações. Coordenadora Aline, coordenadora Fran, o coordenador Lerri. Abaixo do Lerri, né, nós já temos os coordenadores de curso. Você vê, né? O Lerri já tem abaixo dele outros coordenadores. Abaixo dos coordenadores de curso, nós temos todos os professores. Já no caso da professora Aline e da professora Fran, abaixo delas não tem mais nenhuma coordenação. Tem diretamente os professores. Abaixo dos professores tem o quê? Tem os alunos. Então, é uma organização linear, onde tem uma chefia e tem comandados abaixo deles, né? O pessoal da coordenação recebe liderança da direção. Os professores recebem a liderança da coordenação. Está dando para entender? Então, ou seja, isso é uma organização linear, certo? Além da organização linear, nós também temos a organização staff, né? Ou seja, o que é esta organização staff? Tá bom? Observem aí mais uma estrelinha na organização linear. Então, material de avaliação. A gente tem a organização staff. O que é essa organização staff, né? É uma organização, staff significa uma organização pessoal, né? Ou seja, assessorias se caracterizam por conselhos, né? Por consultorias, não possuindo uma autoridade de comando, sendo apenas elementos especialistas. Vou dar um exemplo. Uma associação, né? Associação dos Aposentados de Paraipaba. Então, lá existe a presidente, existe o diretor, existe a vice-presidente, existe a secretária. Essas pessoas têm as suas determinações para poder realizar as suas atividades, mas nenhum é melhor do que o outro, nenhum comanda o outro. Essa formação é só para que você tenha os cargos específicos, né? Tenham elementos específicos para saber quem é o diretor, né, de um certo cargo, para saber quem é o presidente, a secretária, pessoas que assinam os documentos, mas que todos estão, né, no mesmo patamar, certo? Todos estão na mesma condição. Então, a secretária, por exemplo, se ela achar que tem algo que deve ser feito, ela pode comunicar aos diretores, aos gerentes, aos assistentes, porque aí todo mundo tem voz, todo mundo
é igual. Então, a diferença entre um é que a organização anterior, né, ela tem um comando sempre acima, e a organização staff, né, no caso, ela é horizontal. Todo mundo tem a mesma categoria com relação a comando, certo? E aí a gente começa a entender como se dá essas organizações dentro da empresa. Normalmente, quando a gente se fala de grandes empresas na área de alimentos, que é o nosso caso, né, a gente sempre leva em consideração a organização linear, é a mais utilizada. Então, a organização nas áreas de alimento normalmente são as organizações lineares, onde tem presidência, diretoria, coordenações, supervisões, e aí os funcionários, né, o pessoal da administração. Então, é normalmente a organização mais comum utilizadas na indústria de alimentos, a organização linear, certo? Então, a gente vai conhecer aqui também algumas habilidades que precisam ter esses administradores, né? Quais são essas habilidades? Normalmente, as habilidades técnicas, habilidades relacionadas a humanas e habilidades conceituais, né? Vamos agora conhecer como se dá cada uma dessas habilidades, ok? Então, vamos detalhar essas habilidades. Quais são essas habilidades técnicas, né? Que tem cada administrador. Quais são essas habilidades que ele precisa ser para ser um bom administrador? Com relação às habilidades técnicas, ele precisa ter o uso do conhecimento, né? Métodos, técnicas e equipamentos necessários para a realização de suas tarefas, né? Ele precisa ter tarefas técnicas específicas, através de uma instrução, através de experiência, através de estudos, ou seja, ele teve uma educação técnica. Então, a habilidade de um administrador técnico são relacionadas às suas instruções, ou seja, eu sei mexer muito no equipamento, então eu tenho uma habilidade técnica, né? Eu estudei sobre aquele equipamento, então eu tenho uma habilidade técnica, né? Uma outra habilidade que precisa ter esse administrador é a habilidade humana, que consiste na capacidade e no discernimento para trabalhar com as pessoas, né? Compreender suas atitudes e motivações e aplicar uma liderança eficaz. Um bom administrador, ele é um líder, né? Ele não é um chefe, ele não manda, né? Ele comanda, né? Então, essas habilidades humanas são aquelas habilidades, né? A capacidade de você se relacionar com o ser humano, você saber ouvir, você saber demonstrar sua liderança, a habilidade de você se relacionar com as pessoas, de você saber se comunicar. Então, são algumas habilidades humanas necessárias para um bom administrador. A gente vai ver isso muito, muito nitidamente no vídeo que a gente vai apresentar, né? Você vai ver essas habilidades técnicas, essas habilidades humanas e essas habilidades conceituais, né? Com relação à habilidade conceitual, o que é isso? Permite que a pessoa se comporte de acordo com os objetivos da organização total, e não de acordo com os objetivos e as necessidades de um grupo imediato. Ou seja, são habilidades em que a gente precisa ter para trabalhar em conjunto, né? Não especificamente na minha área,
né, defender só a minha área. Quando a gente está dentro de uma empresa, dentro de uma organização, a gente tem que pensar sempre na coletividade. Né? Então, esse é um dom conceitual. Tá? Então, são habilidades necessárias para um bom administrador. São habilidades, né, que a gente realmente vai ver nesse vídeo agora, né? Esse é um vídeo interessante, tá? É sobre, como eu disse para vocês terem uma noção de como realmente se faz a administração, né? Esse é um vídeo sobre o pipoqueiro mais famoso do Brasil, né? É um cara que levou todos os conceitos de administração a dentro do seu ofício, que é vender pipoca. Então, vamos dar uma olhada no vídeo, depois a gente faz alguns comentários. Tá sem som, né, não? Um momento, eu vou colocar o som. Bom, eu vou explicar para vocês, né? Ele é um pipoqueiro, tá certo? E aí ele vai trabalhar todos os dias. Ele e a esposa dele trabalham nesse carro de pipoca, tá? E ele é muito higiênico, muito cuidadoso, tá certo? Ele tá sempre com o uniforme limpo. Nesse uniforme dele, tá? Ele coloca sempre no bolso, na lapela do bolso, né? O, o dia da semana, para que os clientes saibam que aquele uniforme é do dia de que ele está ali. Né? Então, se for uma segunda-feira, ele está com o uniforme da segunda-feira. Né? E ele tem clientes fiéis, pessoas que vão
sempre lá porque a pipoca dele é diferenciada, né? Ele já foi manobrista, já foi jornaleiro, ele é bem criativo, então ele começa a chamar seu público devido às diferenças que ele apresenta no carrinho de pipoca dele. Ele sempre vem inovando com relação aos fregueses dele, né? Ele não liga para o concorrente dele. Ele vai colocando algumas coisas interessantes, né, no trabalho dele. Ele tem um cartão fidelidade que ele dá para o cliente. A cada cinco pipoca que você compra, o sexto pacotinho de pipoca é de graça, né? Então ele fica muito feliz com isso, porque aí ele sabe que o cliente está voltando sempre. Então ele, quando a pessoa vem buscar a pipoca de graça, ele fica mais feliz ainda, porque ele sabe que esse cliente é fiel, né? Então, ele tem essa ideia, ele teve essa ideia do cartão fidelidade. Outra ideia também é o jaleco que ele veste, como eu disse, né? Todo dia tem o dia da semana, para você perceber, cliente, que está sempre limpinha, né? A farda dele está sempre limpa. Ele tem ideias impressionantes. Uma das ideias mais interessantes é que ele libera, né, toda vida que você vai comprar pipoca, ele libera junto com a pipoca um cartão fidelidade, um palitinho, um bombonzinho e guardanapo. Então, ou seja, a pipoca dele, quando você compra, vem todos esses brindes, né? Para que você limpe os dedos com o guardanapo. Se você quiser, você usa o palitinho, né? Então, ele chama isso de kit higiene, né? Vem um bombonzinho para você depois tirar, né, o sabor da pipoca, né? Tá? Então, ele hoje em dia, né, devido ao coronavírus, antes mesmo ele já cuidava de toda a higiene. Quando o cliente chega no carrinho, ele passa álcool gel na mão dos clientes para o cliente higienizar as mãos e poder pegar a pipoca sem contaminar o produto. Ele tem ideias interessantes. Ele, nesse carrinho dele, já fez mais de 100, né, modificações, alterações em prol do cliente dele. Ele é convidado para o país todo para dar palestras, né? Porque ele pega um carrinho de pipoca desse e sustenta toda a família. Nessa barraquinha de pipoca dele, a mulher dele era funcionária de uma empresa, pediu as contas para poder ir trabalhar junto com ele, porque ele não estava dando mais conta. O filho dele, hoje em dia, está na faculdade graças ao fato dele ser esse pipoqueiro. E o garoto estuda exatamente administração e, hoje em dia, ele já trabalha também com o filho, né? Então, é muito interessante todo esse processo que ele utiliza, né, para poder sustentar a família toda, né? Então, é um processo de administração que ele aplica num simples carrinho de pipoca, né? Então, fica aí o vídeo foi postado, né, lá no Classroom, postei esse vídeo, postei outro vídeo também, que é um concorrente dele, né? Só que esse concorrente dele é no outro estado, tá? É no Rio de Janeiro, né? E aí vocês vão conhecer, né, quando vocês olharem os dois vídeos, as diferenças entre os dois pipoqueiros, que são dois caras criativos. O outro, né, o concorrente dele, já está montando um site para fazer os pedidos de pipoca. Por quê? Onde ele ficava, né, o ponto comercial onde ele ficava, muitas pessoas na área empresarial não tinham tempo de descer para comprar pipoca. Então, ele teve a ideia de criar um site e um número de telefone para
atender os pedidos de pipoca. Aí você me pergunta, professora, pelo amor de Deus, o cara vai atender um pedido de um saquinho de pipoca de R$ 2, R$ 2,50? Sim, né? Um cliente talvez não seja suficiente, mas se 10 pessoas daquele prédio pedirem a pipoca, já dá R$ 25, né? E aí você pergunta, vai acrescentando esse monte de coisa na pipoca, não fica um pouco mais caro? Fica, né? Ele está agregando valor ao produto. Veja bem, você vai no pipoqueiro comum, só a pipoca para lhe oferecer. Você chega nesse carrinho de pipoca, o cara tem um palitinho, tem um guardanapo, tem álcool, tem um bombonzinho. Você não pagaria mais um pouco por esses privilégios? Sim, normalmente paga. Então, ele estar agregando valor à pipoca, atendendo às exigências do consumidor, né? E você, como consumidor, você não vai ficar chateado se um pacotinho de pipoca desse, ao invés de ser R$ 2,20, ser R$ 2,50, né? Porque tem realmente valores agregados ao simples fato de você comer uma pipoca. Aí foi por isso que eu trouxe esse vídeo, né? Para que a gente possa realmente perceber que administrar não está só numa empresa. É isso? Então, ou seja, o sucesso de uma administração passa pela teoria, mas passa também pela prática, tá certo? Ou seja, você na teoria pode ser um brilhante engenheiro, né? Mas se você não tiver personalidade, você realmente não vai adiantar nada o seu conhecimento com relação à sua vida acadêmica, a tudo que você estudou, né? Você, na teoria, você tem diversas informações, né? Para você ser um bom mecânico de um equipamento de alimentos, né? Que trabalha na área de alimentos, você precisa ter a informação teórica, mas você precisa também, né, na hora, na prática, você ter habilidades, né? Habilidade pessoal, habilidade conceitual, né? Então, você precisa também, na teoria, ter conhecimento tecnológico, mas você precisa também ter personalidade para resolver situações que fogem ao padrão, né? Então, tudo um administrador de sucesso precisa envolver a teoria e precisa envolver a prática, ou seja, saber unir, somar, né? Então, isso vai ser muito comum na vida de vocês quando vocês forem para o estágio, né? Vocês vão ver que dentro de uma empresa, né, a gente aprende tudo na teoria, né? A gente leva tudo para tudo que a gente conheceu, né, aprendeu na teoria nos 2 anos e meio de aula técnica, a gente vai acabar chegando dentro de uma empresa e vendo que só a teoria não é suficiente, né? Precisa muito da prática. Muito comum para os alunos de agroindústria, né? Quando chegam numa indústria, né? Aí chega lá, tá uma tiazinha que só fez até o 9º ano, aí você fica dizendo, eu sou muito melhor que essa tiazinha aqui, porque vou terminar o 3º ano e tenho o conhecimento. Só que a tiazinha lá, ela tem o conhecimento prático, né? E às vezes você só com a teoria não é suficiente. Então, por isso que esses conceitos da administração estão muito relacionados à coletividade, a estar todos juntos, né, dentro de uma empresa. E vocês vão ver que se não tivermos a prática, essa teoria não é tão importante, né? A teoria é importante, por exemplo, como eu agora, né, explicando para vocês a teoria. Mas vai ver, né, por exemplo, eu vou explicar para vocês uma dica muito dá para entender, vou explicar para vocês sobre o processo de ordenha da vaca, né? Como tirar esse leite, como acontece a ordenha mecânica, como acontece a ordenha manual. Agora, pegue a professora aqui.
me coloque para ordenhar uma vaca que vai ser um desastre, né? Eu não sei ordenhar uma vaca. Eu sei como se produz o leite, eu sei a forma de ordenhar manualmente, mas eu não tenho a prática. Eu tenho uma teoria, né? Então eu vou chegar lá me achando a bam bam bam, né? Aí vem um cara que ordenha a vaca todo dia e dá um show com relação a mim, né? Então, ou seja, esse processo da prática e a teoria, eles precisam andar em comum, né, numa indústria de alimentos, né? Por isso que a gente tem essa disciplina, para aprender a administrar, mas saber que a teoria ela anda em conjunto com a prática, certo? Então, o sucesso da administração passa pela teoria, passa pela prática. Saber unir a teoria e a prática, somar esses dois conhecimentos, certo? Então, esse outro vídeo, né, que eu tenho para vocês, como não está dando para ouvir o som, né, eu quero que vocês acessem o Classroom, tá bom? Eu coloquei os dois vídeos lá, que é o vídeo, esse segundo vídeo, são dois pipoqueiros. Eu peguei o Valdir, do vídeo anterior, e encontrei esse outro pipoqueiro, que é o Nelsinho, também um ótimo administrador, né? Então é um vídeo que fala sobre as diferenças entre os dois, como os dois se dão muito bem, né? Então vocês vão ver esse vídeo, como não está dando para ouvir, vocês vão olhar no Classroom o vídeo e aí a gente depois discute na próxima aula, né? Então, a acabação. O conceito de agroindústria, o conceito da agricultura, e nós vamos agora, a partir de agora, saber como nós administramos uma empresa, né? Vamos ver aí agora na teoria, né, como se administra uma empresa. Vamos conhecer alguns fundamentos bem complicados, né? Inclusive, quando for ser os mais difíceis, eu pretendo que essas aulas sejam assim, né? Presenciais, porque fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, por hoje é só, né? O que a gente tinha para explicar sobre projetos e administrações agroindustriais é só. Façam um favor, dê uma olhada nesses dois vídeos, né? Tá lá no Classroom, tá? Eu vou disponibilizar o link e o material para vocês. Não esqueçam, vocês precisam do e-mail institucional, né? Vão se adaptando a isso. Tem pessoas que entram no institucional e não saem do e-mail pessoal. Estando os dois juntos, né? Não dá certo, né? Porque a SEDUC só libera o acesso do e-mail institucional. Estando os dois logados, os dois sincronizados, não dá certo. Então, precisa sair do e-mail pessoal para entrar com o e-mail institucional. Alguns alunos conseguiram, outros não. Então, vocês precisam realmente aprender a fazer aí esse login, certo? Obrigada, bom dia para vocês. A gente se vê na próxima aula. Eu tenho dúvidas aí, né? Dê uma olhadinha nos vídeos, dê uma olhadinha na aula. E se tiver dúvidas, entre em contato comigo. Pode ser na sala de aula do primeiro ano A. E aí eu vou responder nessas dúvidas, tá certo? Bom dia para vocês. Obrigado. Até a próxima aula. Tchauzinho, gente.